Graças e paz. Que lindo ver pela boca das crianças uma mensagem que transforma a nossa vida, que muda a nossa história. A nossa população mundial, ela é feita de momentos e pessoas que são cristãs ou não são cristãs são definidas por alegrias. A gente pode dizer que quem tem Cristo descobriu uma alegria que vai além de momentos, porque o momento que transformou a nossa história foi a cruz. Essa cruz foi a alegria que, como Jesus fala, aquele que beber da água que eu der, do seu interior fluirão uma fonte de água viva. E é interessante que essa fonte, de água viva, ela não apenas abastece a nossa alma, nosso ser, mas ela esborra, ela sai tanto, ela vai além, ao ponto de saciar a sede de outras pessoas. Então a gente não se torna mais uma pessoa carente, mas uma pessoa resolvida. A gente sabe que no nosso país, épocas às vezes como Páscoa, Carnaval, Natal, Ano Novo, são fugas, momentos para a gente aproveitar o máximo possível para ter alegria. Então vamos aproveitar esse feriado, porque a vida, a rotina vai voltar ao normal já já. Claro que a gente se cansa, a gente se fadiga da rotina, mas o cristão, essencialmente, descobriu que a nossa alegria não está em pequenos momentos de feriados ou circunstâncias. A nossa alegria está em Cristo, que é a nossa fonte de água viva. É o sangue que nos purifica de todo pecado, é a cruz que resolveu a nossa história. E graças a Deus por isso. A gente ainda não vai falar sobre Páscoa, graças a Deus que Ele resolveu essa história, e semana que vem nós vamos ter um dia bem especial sobre isso. Nós estamos estudando uma série de mensagens, que é a questão de honra. Já estudamos 2 temas, que honramos a Cristo com os nossos pensamentos e honramos a Cristo com as nossas obras. E hoje nós vamos falar sobre outro aspecto dessa questão de honra. A palavra honra, ela tem que ser entendida de uma maneira bem compreensível, Nós temos uma cultura brasileira onde a honra tem sido perdida. São pais que têm tido dificuldade com seus filhos, dos quais eles dizem que já não têm mais honra. Também filhos que não sentem mais que seus pais os honram, pela falta de tempo, pela falta de respeito, pela falta de amor dentro de um lar. A gente não sente às vezes mais honra pela nação, a gente acha que a nação não nos honra, ou também a população que não respeita a sua própria nação pelos seus deveres, pela sua conduta, a gente desrespeita as nossas leis. Então, culturalmente falando, talvez o Brasil tenha muita dificuldade com essa palavra honra. E afinal, o que é honra? Quando a gente vê na Bíblia a palavra honra, que tem a ver com time, que vem do grego, é uma avaliação pelo qual o preço é fixado. O preço de si mesmo. Honra que pertence ou é mostrada para alguém. A honra que alguém tem pela posição e ofício que se mantém. Deferência, reverência. Timão, não é o Corinthians, tá certo? Estimar, fixar o valor, para o valor de algo que pertence a si mesmo. Honrar, ter em honra, reverenciar, venerar. Então, honrar é uma palavra intimamente ligada a valor. A gente poderia dizer que honra é o que damos valor, é o que valorizamos, é um tesouro. Então, você quer saber aquilo que você honra? É o que você mais dá valor. É aquilo que você tem prazer de valorizar. A gente honra aquilo que a gente valoriza. Por isso que a pergunta de hoje: você honra a Deus? Eu honro a Deus? A gente pode transferir essa pergunta como: quanto de valor temos, de apreço temos ao Senhor? Essa pergunta pode ser transferida como: quanto de tempo eu invisto com Deus?
quando eu vou tomar uma decisão, qual é a primeira pessoa que eu consulto? É o meu bolso? É o meu tipo de estado de espírito no momento? Que eu acho que aquilo vai me beneficiar ou não vai? Ou é meus joelhos que se dobram ou eu pergunto ao Senhor o que é que Ele acha daquilo? A gente vai saber se a gente honra a Cristo pela maneira como a gente se conduz. Se a gente valoriza Ele ou não. Porque é isso que diz se a gente honra ou não. Então é o nosso valor. Às vezes a nossa honra não está em Deus, está em outras coisas. Está naquilo que a gente mais, de fato, coloca o nosso empenho, o nosso coração. Só que o que é mais chocante para a gente? A gente está falando sobre honrar a Deus, que de fato é a pessoa, é o ser mais valioso do mundo. Antes que o mundo existisse, Ele já era, Ele é. Deus é muito difícil de conceituar. Ele é um ser que a gente não consegue conceituar. A gente tem alguns conceitos que são partes de Deus, porque a nossa mente não consegue captar a grandeza dele. Se conseguisse, Deus não era Deus, porque a nossa mente é humana, é pequena. Então Deus é gigantesco, e antes que o mundo existisse, Ele já existia. Então tudo que a gente dá valor nesse mundo foi criado por um Deus maior. Então a gente tem que saber, o nosso valor está nessas coisas, mais do que em Deus, que é acima dessas coisas. Aí sabe o que é mais chocante? Deus nos honrou, sua criatura. Isso é que é muito chocante na Bíblia. Sabe por que é chocante na Bíblia? Se honrar é dar valor, é dar apreço, é dar amor, é dar estima, é agregar um valor grandioso, até a alguma coisa que talvez não tinha. Isso me choca muito pessoalmente, porque a Bíblia fala de uma maneira clara que Cristo morreu por nós. Em que condição? Quando nós tínhamos muito valor? Quando merecíamos total apreço? Quando merecíamos ser valorizados por tudo que estávamos fazendo? A Bíblia fala que, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus nos honrou no nosso momento de menor honra, vamos dizer assim. A Bíblia fala em 1 João 4, 9 a 10, foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Honrar é presentear alguém porque você ama e você quer dar um presente para a pessoa que você ama tanto. Deus nos presenteou. Em que condição? Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, merecido esse presente, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como resolução, como um meio pelo qual resolveria o maior problema da nossa vida. Isso me choca. Você se sente honrado? Eu me sinto extremamente honrado porque eu não mereço nada dessa honra. O Evangelho constrange a gente. O Evangelho constrange a gente porque é o amor de um Deus que nos honra no momento em que a gente não deveria ser honrado. Então isso choca a gente. Então, falando sobre isso, a gente vai entrar numa questão de honra, que a gente já falou sobre honrar a Cristo sobre pensamentos, honrar a Cristo sobre nossas obras, e hoje a gente vai falar sobre honrar a Cristo com os nossos dons. Já que você entendeu que temos tudo para honrar a Deus, porque Ele nos honrou no momento em que nós não merecíamos nem um pouco isso, e essa tem que ser a nossa motivação. Cristo nos amou quando éramos pecadores. Então, qual é a nossa resposta a Deus por Ele ter feito isso a nós? Às vezes nós lemos a Bíblia e vemos alguma condição e a gente não entende o que é que Cristo fez por nós. Tudo é dádiva, tudo é presente. O que é que eu vou fazer a esse grande honra que eu recebi? Então a gente precisa aprender com esse amor devotado, esse valor que foi nos dado. Hoje a gente vai ler um texto muito conhecido da palavra de Deus. Eu pessoalmente gosto muito, aprendo muito, porque
porque mais uma vez vai demonstrar esse tipo de honra que Cristo demonstra por nós, e a gente aprende com Ele para poder fazer. Efésios capítulo 4, do 7 ao 16. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando Ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que Ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse texto fala sobre a honra de presentear. Sabe o que esse texto diz para a gente? Que Cristo, Ele subiu, mas antes Ele tinha descido. Esse texto parece que fala de um enigma, mas não é um enigma. Antes de Cristo subir aos céus, Ele teve que descer à terra. E esse aparentemente enigma não é um enigma, é que Cristo teve que morrer. Ele teve que descer às profundezas da terra, porque Ele de fato foi para o Sheol, como diz. Ele morreu. Ele foi para o sepulcro. Cristo morreu no nosso lugar. Mas morrendo a nossa morte, Ele fez algo incrível. Ele pegou aqueles que estavam cativos, presos pelo pecado, todos nós, e nos libertou. Só que Cristo é tão incrível que Ele não apenas nos liberta, Ele faz algo fantástico. Ele nos dá vida, e aí vem a primeira palavra do texto, que é fantástica: graça. Ele nos presenteia. A palavra graça é um dom imerecido, é um presente, é uma dádiva de Deus. É o que a gente recebe sem merecer. Você deu uma tapa em alguém, você esbofeteou alguém, você maltratou alguém, essa pessoa chega: olha, eu comprei um buquê de flor para você. Por quê? Porque eu te amo. Não tem lógica nenhuma. Só que aqui eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo, não tem nem um pedacinho do que Cristo fez por nós. Cristo demonstrou seu amor por nós. Maltratamos Ele, Ele nos perdoou em sua graça e nos deu seu amor. E o que é que Ele faz mais ainda? Ele dá-nos outro tipo de presente além da salvação. Ele nos dá dons. A palavra dom, mais uma vez, significa dádiva. Significa um presente dado por Deus, que é uma capacitação especial dada por Deus. Então, além de Deus nos dar a sua graça de capacitação, de salvação, quando Ele subiu aos céus, Ele deu dons aos seres humanos. Veja que coisa fantástica. Ele morreu a nossa morte, para que a gente tivesse a sua vida, mas quando Ele ressuscita, Ele distribui os dons. Esses dons servem para quê? A Bíblia diz no texto que a gente leu, que é para edificação do corpo de Cristo. Eu entendo que Deus deu dons para todos os seres humanos, mas é muito interessante que quando a gente conhece a Cristo, a pessoa tem um start. Ela consegue não mais usar o dom só para si mesmo, mas ela entendeu agora que o seu dom não é para si, ela é para o próximo, ela é para as pessoas. São para as pessoas. Então ela ganha uma consciência de que não vive para si, ela vive para o próximo, para edificar. O que é uma construção? Uma construção é um edifício que você não vai conseguir construir com uma parte só.
Você já viu uma construção só de tijolos? Quem já viu aqui uma construção só de tijolos? Alguém já viu? Quem trabalha aí com engenharia, levanta a mão. Ou com construção civil. Funciona só tijolo, só cimento, só cabo de aço. Tem que ter tudo junto. Pronto, esse é o corpo de Cristo. Cada parte realizando sua função, edifica a si mesmo e vai crescendo. E quando um inventa vamos fazer um puxadinho aqui. Você já viu um prédio que dá errado? Que confusão dá. É uma confusão. Porque a gente se edifica à medida que cada parte realiza a sua função. Esse é o nosso chamado. Cada pessoa realizando sua parte. Não voltada para si, mas já voltando para o próximo. E como é que a gente entende isso? A gente vai entender isso porque Deus nos deu o chamado de presentear. Da onde eu tiro isso? Porque Cristo nos presenteou. Se lembre, dom e graça são palavras que, no seu significado do grego, significa doar, presentear, é uma dádiva. Então Cristo nos deu sua graça e nos deu dons. Se Deus te deu um dom, ele não é para si. Não existe lógica na Bíblia de dom para si. Dom é para o outro. Dom é para doar. Dom é um presente dado por Deus para ser dado para outra pessoa. Sabe qual é a ilustração que a Bíblia usa, por exemplo, em João? Árvore. Nós fazemos parte da videira. A videira é Cristo. Quem é o agricultor? É o Pai. Nessa árvore inteira, nós somos o quê? Quem lembra? Nós somos um galinho, gente. Pense comigo. Para um galinho dar fruto, ele tem que ser muito forte, né? Assim, tem que ser desenrolado, uma pessoa inteligente, autossuficiente, porque um galho sozinho ele consegue produzir muito fruto. Porque assim, eu mesmo me satisfaço. Eu não preciso de ninguém não. Se der tudo errado, eu como a minha própria fruta, porque eu me satisfaço. Pense bem, o que é que para um galinho produzir um raminho desse aí? Ele precisa de quê? Vamos lembrar um pouquinho da aula ali. Precisa de sol para fazer o quê? Fotossíntese, olha só, vocês são bons em biologia, é muito bom. Precisa de chuva. O agricultor tem que ajudar ali para podar também alguma coisa. Precisa da seiva ali da árvore. Nós somos só o galinho. Porque sem mim nada podeis fazer coisa alguma. Nós precisamos estar ligados em Cristo e ligados uns aos outros. Aí eu pergunto, uma árvore que consome o seu próprio fruto é uma árvore saudável? Você vê uma árvore que está murchando no seu fruto, e ela está meio seca, e ela está sugando o seu fruto porque ela não consegue produzir, e ela está sugando o seu fruto. Essa é uma árvore saudável? Não. Mas uma árvore saudável é aquela que produz, você colhe e ela produz mais, porque de uma semente ela produz 30, 60 e 100 por causa de uma semente. Porque uma árvore foi feita para produzir, ela foi feita para doar, frutificar a sua natureza. Nós não fomos feitos para si. Você deve conhecer as parábolas dos talentos. Eu sei que aquela parábola, você estudando, ela tem vários efeitos, ela fala sobre muitos aspectos, mas o que é muito interessante nela, é que tem 3 tipos de personagens nela. 2 entenderam que tinham que investir o talento que Deus deu a elas. Havia um risco muito grande para fazer aquilo. Eles poderiam perder de alguma forma, mas eles entenderam que aquilo que receberam era para ser multiplicado. Então eles investiram o que eles receberam, assim, vamos usar isso aqui. Vamos trabalhar isso aqui. Mas teve um que ficou com medo. Rapaz, eu acho que eu vou ficar aqui parado e eu acho que a segurança é a melhor coisa, a estabilidade. Eu vou guardar e ficar na minha, assim, tranquilo. O final dessa história é muito triste porque quando o dono daquele bem que tinha dado a ele, porque não era dele, aquele talento, chega e ele fala assim,
que você não multiplicou o seu talento? Não, porque eu achei que você é um dono severo, eu fiquei com medo, eu guardei. E não termina muito bom a história, porque ele tirou esse talento dessa pessoa e deu a outro. Mas ele elogia aqueles que multiplicaram. Nessa história eu tiro uma lição. Muitas pessoas, o valor da sua vida é a estabilidade, é a segurança, é o se guardar. Eu vou ficar aqui porque a minha vida não foi feita para se desgastar. Foi feita para me preservar. E se eu for usar o meu talento, vai ser em benefício próprio. Mas teve pessoas que entenderam que a sua vida não era para si. E multiplicaram os seus talentos ao ponto de poder produzir para outros. E é interessante que Deus vê isso e inclusive abençoa essa pessoa, multiplicando ainda mais o que eles receberam. É muito do que a gente vivencia hoje. Entender que o que Deus nos deu é para multiplicar. O céu não vai precisar desse talento, gente. O céu não vai precisar dessa energia que a gente tem hoje aqui para servir o próximo. Você já parou para pensar nisso? O céu não precisa disso. No céu vai ser um lugar onde a gente vai estar satisfeito e onde as pessoas vão ser supridas. Você já parou para pensar que aquilo que Deus deu de melhor, de inteligência e de dom, no céu as pessoas vão ser satisfeitas? Mas aqui há pessoas que necessitam daquilo que Deus te deu de melhor, de inteligência, de sabedoria, daquilo que você produz sem dificuldade, porque há coisas peculiares, minha e sua, que a gente sabe que é algo especial, que Deus nos deu. Isso é incrível, isso é um dom. Por isso que a gente não pode olhar para a gente e se envaidecer, porque nós somos um ramo ligado à videira. Sem Deus a gente não pode fazer coisa alguma. Se a gente faz sem Deus, a gente faz para si mesmo, e a gente comete pecado, e cometendo pecado, Ele vai cobrar. Mas olha, sabe o que é mais legal nessa história? Quando a gente produz o fruto que Cristo quer, a gente cresce. A Bíblia fala que a gente amadurece conforme a estatura de Cristo. Porque quando eu entendo que Deus me fez para doar, eu me torno semelhante àquele que é o maior presenteador e aquele que honra o próximo. Cristo Jesus, isso é maturidade, é crescer a plenitude de Cristo. Viver conforme aquele que é o maior doador da história. Jesus, o presenteador. Então, na verdade, eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Quando a minha vida é uma vida de doação. Então, eu tenho que ter isso na minha mentalidade. Viver uma vida de honra é uma vida de semelhança ao Senhor Jesus Cristo. É uma vida de maturidade. Nesse ponto, o apóstolo Paulo fala que a gente não tem não devemos ser como crianças. A Bíblia fala que muitas vezes nós devemos ser como crianças, que a gente viu aqui. Na pureza, na dependência dos pais. Mas uma criança, às vezes, ela não sabe para onde ir, porque ela é levada por qualquer coisa que alguém disser a ela. Mas a maturidade faz a gente saber o seguinte: olha, muita gente vai dizer a você, busque os seus próprios interesses, busque os seus sonhos, busque a sua vaidade, busque fazer só o que faz você crescer. Mas o desejo de Deus é, não escute essas influências, não seja levado por essas ondas. Cristo te deu algo especial. E esse algo especial, quando Deus deu a Jesus, Ele veio para doar a sua vida a nós. A gente tem que aprender com Ele, maturidade, a entender que aquilo que Cristo nos deu não foi para ser voltado para si, mas foi para voltado para o próximo. E sabe por que isso não leva a gente à vaidade, gente? Porque tudo que Cristo nos dá, veio dEle. Qualquer profissão que a gente para pensar aqui, vem de Deus. Você que é médico, você que cuida de pacientes, você que é enfermeiro, enfermeira, como é que você que cuida dessas pessoas não pode perceber que o dom e o cuidado de curar pessoas, de saber que esse cuidado de agir curando, veio do médico dos médicos, do enfermeiro que sabe a dor das pessoas e tem esse cuidado de ir lá no cuidado especial, dia após dia, sarando. Você que é engenheiro, arquiteto,
construtor? Como é que você não sabe que o dom que você recebeu é do Criador do universo, que planejou toda essa estrutura para ser perfeito? Você que é mãe, que é pai, como é que você não sabe que o fato de você cuidar de alguém, e mesmo na dificuldade de manter a vida, tendo que trabalhar, manter uma família, cuidar de filhos, esse dom vem do Pai, que todos os dias nos dá sol, ar, chuva, para manter seus filhos que são tão desobedientes, e que é duro trabalhar com eles. Eu queria lembrar que viver servindo ao Senhor, honrando Ele, não é fácil. Às vezes nós temos expectativas extremamente irreais. Agora eu vou doar meus dons, eu vou servir a Deus, eu vou doar o que Ele me deu, agora vai dar tudo certo. Existe uma cruz que a gente vai carregar, existe um negar a si mesmo. Nós vamos sofrer. Ministrar, gente, dói. A gente não vai ser reconhecido, a gente vai sofrer. Jesus foi quem disse que, digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Se a gente não tiver a consciência de que doar, ministrar, exercer o dom, significa morrer para si mesmo, a gente vai sempre ser um frustrado. Eu fui servir na igreja, fiz uma ajuda à pessoa, a pessoa olhou com a cara feia para mim, não vou mais não. Eu fiz um negócio, o pastor Alberto nem falou comigo, o pastor Tiago nem deu um tchau. Fui lá no Nasce, ajudei o pessoal, nem um obrigado. Dói, gente. Mas é nesse momento que a gente frutifica, que a gente lembra quem a gente está servindo, e a gente vai deixando o nosso ego ser trabalhado. A gente vai descobrindo o que é que a gente realmente valoriza. Opa, eu valorizava a mim, eu nem sabia. Eu estava procurando algum tipo de reconhecimento, eu nem percebia. Eu estava procurando algum tipo de destaque no meu trabalho, eu nem tinha notado. E se a gente não morre, a gente não tem como frutificar, porque como Cristo reconheceu que Ele teria que morrer como um grão de trigo, mas olha, quando um grão de trigo morre, olha quanto ele pode produzir. Um só produz muito. Cristo falou que quando a palavra dele é absorvida no coração, é como um fruto, que uma semente que cai na terra, quando germina, uma semente pode produzir 30, 60, 100, por causa de uma semente. A sua vida pode alcançar muitas, quando ela é entregue a Deus integralmente, sem medida, sem reserva, sem medo. E o nosso incentivo é aquele que não poupou, que não pensou duas vezes. Então a minha pergunta final é: o que te motiva ou o que te impede de honrar a Deus? Lembre que essa resposta vai depender do valor de onde está a sua vida. Se a sua vida é voltada para Cristo, é porque você valoriza Ele, você o honra. Mas se ainda não, é porque algo é mais de valor na sua vida. É algo que ainda você honra mais do que é Cristo. Sabe o que levou a Cristo a morrer na cruz? Porque Ele pensou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas Ele honrava mais ao Pai. Ele tinha um amor profundo por nós. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Qual é o valor da nossa vida? Para Cristo foi seu Pai, para Cristo foi o amor de ver todos nós salvos e não perdidos. E para nós, qual é a honra da nossa vida? Ó Deus, tem compaixão de nós, Pai. Queremos honrar o Senhor acima de qualquer coisa na nossa vida, Deus. Porque aquilo que nós devotamos valor, Deus, que não é o Senhor,
é algo que vai perder, Deus, em algum momento o valor da nossa vida. E primeiramente queremos te pedir perdão, Pai, que o nosso coração tem uma condição muito voltada, Deus, a idolatrar coisas que não é o Senhor, Pai. Valorizamos coisas que nos enganam, devotamos mais tempo, mais energia a tantas coisas, Pai, que não estão ligadas aos princípios que o Senhor colocou, estabeleceu como prioridades na nossa vida, Pai. Queremos te pedir perdão, Senhor. Deus, nos ajuda a não guardar os dons que o Senhor nos deu, Pai, como aquela parábola que a gente aprendeu aqui dos talentos, porque o Senhor não nos disse, Pai, para guardar os frutos que o Senhor nos deu, porque eles vão mofar, Senhor, eles vão estragar, Senhor, e o Senhor nos deu para dar sabor à vida de pessoas que estão necessitadas, Senhor. Se o Senhor retivesse, Pai, o dom que era do Senhor, ó Pai, como estaríamos perdidos, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor doou completamente o dom da sua vida, Deus. O dom da sua criação, Pai. O dom da vida eterna, Deus. O dom que é teu sangue precioso que nos purifica de todo pecado, Pai. O dom, Deus, da tua companhia todos os dias da nossa vida. Ó Deus, inspirados pela tua palavra e pela tua salvação, nos ajuda a entender que nós não podemos reter o que o Senhor nos deu por abundância, Pai. E que não é nosso. O que é nosso que o Senhor já nos tem nos dado dia após dia. Nos ajuda a abençoar o nosso irmão, ao nosso próximo, ao nosso semelhante, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.